E aí pessoal, esse vídeo é a segunda parte do vídeo sobre Job System da Unity. Se você não viu a primeira parte, vou deixar um card aqui, também referenciá-lo na descrição do vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer um segundo exemplo de uso de Job System, esse exemplo mais visual, utilizando cápsulas com movimento na Unity. Esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos que eu estou fazendo sobre o novo sistema DOTS da Unity. Se você não viu, confere lá também. Dados os recados, ótimo. Vamos agora fazer uma situação mais visual. Eu vou spawnar cápsulas com uma movimentação semelhante à do vídeo sobre o ECS, manter a tarefa pesada no script e observar como o movimento é afetado. Eu criei aqui um cenário, cerquei ele para as minhas cápsulas não saírem do cenário. Criei uma cápsula. Eu vou criar agora uma movimentação para essa cápsula para testar o sistema de trabalhos. Criando aqui um script para servir de container de dados. Eu vou organizar a movimentação das minhas cápsulas, já preparando para usar o sistema de trabalho, então vou fazer um pouquinho diferente. Criei aqui o script que cada cápsula terá para se movimentar, mas o movimento de todas elas eu vou fazer num script só. Vou criar esse script. Esse script que eu criei uma instância estática dele mesmo. Essa instância é setada aqui no awake por ele. Criei uma lista que vai guardar esses scripts de dados de container e vai ser esse script, o Manager for Job, que vai fazer a movimentação baseada nos dados que estão no Capsule for Job. Cada vez que a cápsula for instanciada, eu vou colocar ela nessa lista. Aqui eu coloquei uma cápsula que foi instanciada nessa lista. Esse script vai ser o script que vai nas cápsulas. Esse script vai ter um único na cena. Então, para a movimentação, vou fazer um for. E aqui é uma função de movimentação, ainda vou preencher ela. Essa função eu vou chamar aqui Movement, e vou passar os parâmetros lá do script de container de dados. O C aqui tem o imove, onde eu preenchi ele com o Capsule Move for Job da lista. Ele é passado como referência de memória. Se eu alterar lá, altero aqui também. Passei os parâmetros aqui, os parâmetros lá do container das cápsulas. E agora a movimentação propriamente dita. Tenho aqui a função de movimentação, bem parecida com o script que eu fiz do ECS. Vou passando aqui para quem estiver interessado em copiar. Tenho o meu script de movimentação, é chamado ali na função. Vamos verificar se ele está funcionando. Preciso, na minha cápsula, colocar esse script. Aqui. E o script do gerenciador vou colocar também aqui na câmera. Verificar se deu certo. Faltou eu colocar o RigidBuddy. Vamos colocar aqui para a cápsula não cair no cenário. Encontrei aqui o que acabou causando o meu erro. O else aqui está no parêntese errado. Agora acho que tem um parêntese a mais aqui. Isso. Fiz a minha movimentação, desliguei também aquele script
do exemplo de tarefa pesada que estava aqui na câmera, a cápsula está se movimentando. Vamos criar um script para spawnar a cápsula. Esse script eu vou colocar então o prefab que eu quero spawnar. Criar um booleano para eu acionar quando eu quero spawnar. Eu quero spawnar uma quantidade de game objects e vou colocar um contador para saber quantos eu já spawnei. Então, se aquela variável booleana for verdadeiro, eu vou spawnar a quantidade de spawnados com um instantiate e eu vou colocar esse instantiate nas dimensões do meu retângulo de terreno. Depois que eu spawnar, eu faço a variável de spawn receber falso. Vou colocar... Deixa eu até fechar essa câmera aqui, que ela tá ficando super povoada de scripts. Vamos colocar esse aqui também, se o Unity deixar. Tá aqui. Fiz o prefab dela para poder já spawnar direto. Vamos ver como é que tá meu spawnador. Tem que colocar uma quantidade aqui. Tem aqui 500 cápsulas spawnadas. Elas tem algumas que estão estranhamente flutuando. Já reparei uma coisa estranha aqui também. Todas as cápsulas estão sendo spawnadas com a mesma posição. Eu usei aqui o random do system, eu vou usar aqui o random da Unity. Ainda tenho cápsulas voando, mas pelo menos parece que a posição delas está bem aleatorizada. E continuei tentando fazer algumas alterações no script. Eu notei que quando eu rodo o Unity, mas deixo pausado, aqui, eu rodei o Unity, deixei pausado, não aparece nenhuma cápsula flutuando. Talvez como elas spawnam muito próximas, elas tenham uma colisão que arremesse elas para cima. Eu não vou ficar tentando corrigir esse erro, porque não é o meu foco aqui. Eu fiz pequenas modificações aqui, coloquei 3 aqui na hora de spawnar. Mexi aqui na posição alvo, mas isso não é importante. Vamos utilizar o script de spawn da forma como está aí. Aceitando nosso script de spawn, nós temos aí as cápsulas sendo spawnadas. Nós temos aí nossas cápsulas sendo spawnadas e se movimentando. Vamos realizar o mesmo processo agora utilizando trabalhos. Estou aqui no script que faz a movimentação da cápsula. Vamos ver aqui. Void Job Movement. Aqui eu crio a estrutura do trabalho. Vou precisar da biblioteca de jobs para usar a interface. Vou precisar dessas coleções. Vou precisar da biblioteca de matemática e da collections. Aqui eu estou usando uma variação da interface de trabalhos, iJobParallel4. Essa interface me permite aplicar o trabalho a uma coleção de uma vez. Por isso aparece aqui no Execute o índice, que é o índice do elemento na coleção. Eu não posso usar classes estáticas dentro do trabalho, então eu vou passar o delta time de fora. Quando eu usei a matemática, ela também tem um random, então eu vou precisar colocar que eu estou usando o Unity Engine. Aqui eu copiei o código, vou alterar esse código colocando os índices de coleção no código. Como eu vou iterar uma coleção inteira, eu vou passar esses valores para a coleção para poder iterar com o trabalho. Aqui eu tinha usado o random para a posição alvo, eu vou passar a posição alvo de fora, vou passar esses valores, vou sortear esses valores antes de entrar no trabalho. E estou fazendo as alterações conforme esse script aqui. Vamos lá colocar o trabalho para funcionar. Criei os containers para os meus dados, agora eu vou preenchê-los com os dados de interesse.
preenchi os dados, agora eu vou usar essas coleções na criação do trabalho. Tá ok, preenchi aqui a maioria a maioria dos meus arrays tem o mesmo nome do campo lá no trabalho, estão preenchidos aqui. Vamos agendar o trabalho. Aqui nesse agendamento a gente precisa passar o tamanho do vetor que o trabalho vai manusear. Esse é o nosso list moves.count. A gente precisa passar esse inner loop bet count. Eu não sei muito bem o que ele significa, mas eu vou passar list move.counts dividido por 4. Eu imagino que isso aqui seja o número de lotes que cada processador vai trabalhar, então estou passando um quarto do número total de trabalhos que ele tem que fazer. Se você tiver mais informações sobre o uso dessa variável, deixa um comentário aí informando. Precisamos informar que nosso trabalho foi completo. Depois do trabalho completo, a gente vai preencher novamente os nossos dados que nós pegamos aqui com os valores deles. Pois bem, a gente preenche com esse código. Depois de preencher os campos necessários, a gente tem que despejar a memória utilizada pelas coleções. E isso é feito com o método dispose. Pois bem, temos aqui então nosso movimento com o trabalho, um pouco complexo. Vamos criar aqui uma variável para dizer quando que a gente vai usar os trabalhos. Aqui no update, se eu estou usando jobs, vou usar o job movement. E vamos no Unity ver como estamos. E temos aqui nossas cápsulas, algumas cápsulas voando. Venho aqui na câmera, vamos fechar essa lista. Quadros por segundo, eu estou aqui com uma variação grande. Acho que agora que eu abri as estatísticas deve ter caído um pouco os quadros. Estamos aqui por volta de 60. Os jobs têm problemas. Ele está dizendo que o delta time só pode ser chamado no encadeamento principal. Provavelmente eu usei um delta time lá no trabalho. Vamos lá no trabalho. Tenho esse delta time aqui. Eu passei a variável delta time justamente para não precisar usá-lo. Vamos de novo. Estou aqui com 100 e poucos quadros por segundo. Entre 8 e 10 milissegundos para renderizar cada quadro. Eu estou usando jobs. Tirando jobs, eu não tenho nenhuma alteração significativa. Vamos olhar isso com a nossa tarefa pesada incluída no nosso trabalho. Venho aqui nesses scripts de movimentação. Primeiro eu vou aqui na função movimento. Vou colocar aqui a nossa tarefa pesada. Calcular o número calcs de vezes essa conta. Vamos colocar esse número de vezes aqui. E agora vamos lá no nosso trabalho. Colocar o mesmo trecho de código aqui. Tá, aqui faltou passar o calcs no trabalho, né? Aqui. Então aqui. Rodando de novo. Aqui a gente já vai vendo que calcular 10 mil vezes é muita coisa quando eu tenho 500 cápsulas em campo. 1000 vezes. Aqui eu já estou a 8 FPS. Vamos usar os trabalhos.
consegui subir aqui de 8 FPS para uns 20 FPS. Eu ainda não estou usando o Burst, né? Vamos dar uma olhada como isso aqui fica usando o Burst. Deixa eu já diminuir aqui para 1000. Testando de novo. Estamos aqui a 8 FPS, usando os trabalhos. Ele deu um problema, o Burst ele trabalha um pouco pior ainda com métodos estáticos. Ele reclamou que eu estou usando o Vector 3 de maneira estática. Ele está reclamando do Projection Plane. Vamos modificar esse Projection Plane. Aqui fiz a modificação. Em vez de projetar no plano, eu estou zerando o Y, que para efeito aqui vai ser praticamente equivalente. Vamos testar de novo. (8 FPS). Com o Burst ali, não me parece ter dado uma melhoria significativa nesse caso. Tiro o Burst. Estou aqui por volta de 15, 16. Coloco o Burst. Agora, dessa vez, deu uma mudança significativa. Subiu de 15, 16. Ó, já estou chegando a 100 FPS, né? Estou aqui por volta de 70, 100, 120. Agora o Burst mostra seu potencial aqui nos trabalhos. Então, a gente viu aqui que é importante estar atento que nos jobs não devemos utilizar valores anuláveis, ou seja, não podemos utilizar classes, que nos leva a pensar em quais dados realmente eu quero alterar. Foi o que eu fiz ali no caso do RigidBuddy, que em vez de alterar o RigidBuddy, eu passei só o Velocity, alterei o Velocity e coloquei de volta no RigidBuddy. Também não podemos utilizar classes estáticas, foi o problema que aconteceu com o Burst. Isso nos faz modificar como sorteamos a posição. Eu precisei sortear a próxima posição alvo antes de entrar no trabalho. Esta não pode ser sorteada no trabalho, então será sorteada fora, no encadeamento principal, antes de chamarmos o trabalho. Aqui, ao fim do vídeo, quero deixar minhas observações. Primeiramente, eu testei esse mesmo exemplo sem a tarefa pesada. Num primeiro caso, com as cápsulas com scripts de movimentação independentes e acessando trabalhos de forma independente, essa situação piorou o desempenho da movimentação significativamente. Provavelmente, por todas elas terem de acessar individualmente os jobs para uma tarefa leve, o tempo de execução piorou. No segundo caso, eu reproduzi esse exemplo sem a tarefa pesada, né? A gente reproduziu esse no vídeo, e o desempenho foi exatamente o mesmo. Movimentar a cápsula alterando os dados no update e alterando num trabalho não fez diferença no desempenho. Então, qual a aceleração dos jobs? Nas minhas observações, e quero deixar bem claro que são as minhas observações, a aceleração acontece nos cálculos pesados, cálculos que demandam mais tempo para serem realizados. No canal CodeMonkey, ele cita como exemplos de trabalho possíveis de ser acelerado com um job, um pathfinding complexo, que demanda muitos cálculos e que talvez aconteça em vários inimigos que estão em cena, sendo possível de ser realizado em diferentes núcleos por diferentes inimigos. Mas é claro que a magia do job com o Burst Compiler não se limita a esse tipo de exemplo. No próximo vídeo, vamos combinar os exemplos dos dois últimos vídeos, do ECS com o do Job System, para observarmos o poder do DOTS quando agem em conjunto esses três elementos, o ECS, o Job System e o Burst Compiler. Então, espero vê-los num próximo vídeo e até mais!